Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã, pela Jovem Pan 100,7. A gente vai estar batendo um papo no dia de hoje com o Vitor Hortêncio, que é economista do Observatório da Indústria, e com o Rafael Fragoso, gerente do Observatório da Indústria, né? A gente vai estar falando sobre o crescimento da indústria alagoana, sobre a questão do PIB, né? Bom dia, Rafael. Bom dia, Vitor. Sejam muito bem-vindos aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia. Bom dia. Prazer estar aqui. Falar de coisa boa, né? Crescimento do PIB, né? Mas antes de falar sobre PIB, qual a referência de PIB para os alagoanos que estão nos ouvindo nos 4 cantos do estado, a gente referendar o que é PIB, né? O Produto Interno Bruto. Fala um pouquinho sobre essa sigla, do que ela se refere e como quantificar ela dentro do nosso sistema econômico. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Agradeço o convite. O PIB, né? O Produto Interno Bruto é tudo aquilo que é produzido de bens finais em determinada região, em um determinado período de tempo. A gente está falando aqui do PIB dos estados, né? Do PIB de Alagoas, que é uma região, e o período, o lapso de tempo é 2022. Vocês acabaram de fazer uma pergunta aqui nos bastidores, por que 2022? Exato. Né? 2022 é porque o cálculo do PIB é bastante complexo, né? Tanto é que você mede a produtividade de vários setores, de vários segmentos, de vários subsetores. Então, quando você tem um consolidado, demora mais um pouco. A CEPLAG, ela faz o cálculo, cada estado, a secretaria, né, ela faz o cálculo internamente e repassa para o IBGE, então demora mais um pouquinho. E basicamente é isso, o PIB ele mensura a produtividade de determinada região num determinado período de tempo. Vitor, Rafael, a gente passou por um período dificílimo da nossa economia, da nossa sociedade como um todo, que foi o período pandêmico. Como é que a gente pode ver esse crescimento, fazer uma análise desse crescimento do PIB após esse período tão difícil? Esses números, vocês acreditam que eles terão reflexos ainda melhores por a gente estar ultrapassando essa fase tão importante da história do nosso país? Eu acho que os números eles vêm mostrando que depois do período pandêmico as coisas têm realmente melhorado. Se a gente for olhar o gráfico de crescimento do PIB que a gente apurou lá no Observatório da Indústria, a gente vê que realmente no período pandêmico foi um período realmente difícil de desemprego, a taxa de desocupação aumentou, mas pós-pandemia a gente vê que aconteceu e tem acontecido uma retomada, uma melhora nesses números. Esses números eles são todos apurados lá no Observatório da Indústria, que eu acho que é importante ressaltar também. O Observatório ele é uma importante ferramenta para a indústria daqui de Alagoas, é uma iniciativa que já tem 1 ano e meio de atuação. Eu e o Vitor fazemos parte da equipe do Observatório. Hoje é uma equipe de 14 pessoas que analisa esses dados, coleta esses dados públicos do IBGE, da Receita Federal, para que a gente transforme isso em informação para a tomada de decisão da indústria. Então, todos esses números que a gente trouxe aqui e fez questão de analisar quando o PIB foi atualizado, todos eles são tratados lá no Observatório da Indústria, e isso serve como uma ferramenta de tomada de decisão para a indústria. A gente acredita que a economia ela se desenvolve através da indústria, então o Observatório da Indústria ele tem uma participação importante, não só na indústria, mas na economia do Estado como um todo. Então acho que é isso, a gente tem visto realmente uma melhora, né, depois do período pandêmico, na maioria dos indicadores que a gente tem apurado lá no Observatório. Então, se a gente pudesse qualificar, mensurar, a gente pode dizer que o estado de Alagoas, a pujança econômica, ela tem avançado, ela tem crescido, a indústria, ela tem se desenvolvido de fato aqui no estado de Alagoas? Exatamente, né? Tanto é que você falou sobre o pós-pandemia e o antes da pandemia, só para você ter ideia, a média de crescimento da gente era 2% antes da pandemia, né? Teve uma queda durante... Ao ano isso? Isso, ao ano, né? Porque é sempre comparando o ano anterior, né? Em 2020, né, que é o ano do auge da pandemia, a gente teve uma queda, não só Alagoas, mas todos os estados, inclusive o Brasil. Aqui em Alagoas teve uma queda de 4%, a gente teve um decréscimo na produtividade, que foi normal porque os setores produtivos pararam, né? E logo após a pandemia, no período de retomada em 2021, a gente cresceu 6%. Então, cresceu 6% em 2021 e 2022 a gente cresceu 6% e ainda cresceu 3% comparado com o ano anterior. Então, você manter essa média de crescimento é importante. Mas um ponto que eu acho que é bom a gente frisar aqui é que esse crescimento teve uma participação muito importante da indústria. A indústria ela vinha perdendo participação na produtividade nos últimos anos, mas exatamente a partir de 2012,
Então, 2012 para cá, a gente só teve praticamente um ano, acho que foi 2013, um pequeno crescimento, mas depois teve perdas consecutivas da indústria, da participação da indústria na produção, que isso aí, quem perde é o Estado, porque a indústria é um setor muito importante, muito dinâmico, que ele precisa de inovações tecnológicas, a média salarial da indústria é maior do que a do comércio de serviço, que é um setor que emprega muita gente. Então, e nenhum país do mundo, em nenhuma região se desenvolveu sem indústria. Então, você investir na indústria é importante. Vitor, Rafael, vocês falaram em tomadas de decisão, e aí eu fiquei curioso, né? Vocês trabalham com números, com dados, enfim, com métricas. E quais são essas tomadas de decisão? Quais são as decisões assertivas para realmente Alagoas, a indústria, continuar no rumo desse desenvolvimento? É certo. A gente entende que a tomada de decisão ela é uma atividade muito importante no ramo empresarial, no ramo industrial como um todo. E a gente costuma dizer lá no observatório que a gente trabalha com fatos, com dados. Essa é a nossa expertise lá. Mas a gente nunca exclui a expertise de negócio, o sentimento do industriário também, se ele está confiante ou não. Então a gente soma essa questão tecnológica de dados com a intuição do empresariado. Questão mais empírica até. Para a tomada de melhores decisões, né? Então lá no observatório a gente trabalha com esses fatos, como eu falei. Então a gente tem alguns pilares lá, como é que a gente faz para suportar, para apoiar a tomada de decisão. Sendo bem direto, a gente coleta esses dados, né? Tem uma equipe de tecnologia no observatório, onde a gente coleta esses dados, deixa esses dados disponíveis para que uma pessoa no observatório, como o Vitor, por exemplo, que é economista, consiga olhar para esses números e consiga traduzir isso numa informação, num conhecimento para melhorar uma tomada de decisão. Então, assim que o observatório trabalha, o Vitor trabalha na área econômica do observatório. A gente tem uma área no observatório que lida sobre estudos de futuro também, então a gente analisa a indústria, onde é que a indústria vai chegar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, quais são as tendências para a indústria de construção civil, por exemplo, para a indústria de alimentos. E a gente faz tudo isso com painéis de inteligência, utilizando tecnologia da Microsoft, enfim, tem várias formas de a gente fornecer isso como uma tomada de decisão, seja um estudo, seja um painel, seja qualquer tipo de material sobre inteligência dessa forma. E nesse período, assim, Vitor, Rafael, quais foram os subsetores que mais se desenvolveram, né? Porque dentro da indústria existem diversas áreas e, assim, alguns tiveram algum desenvolvimento mais expressivo do que outros. Como é que a gente pode analisar cada cenário desses? Exatamente, né? A indústria ela tem basicamente 4 subsetores. Tem a indústria extrativa, tem a indústria de eletricidade, gás e gestão de resíduos, e tem a construção civil, que é um setor muito importante da indústria, e a indústria de transformação, né? Então eu vou começando dos que cresceram um pouco menos, mas todos foram importantes, todos os setores, sem exceção, foram muito importantes, né? O setor da indústria de transformação, que já é um setor gigante, né? Que é principalmente pela indústria de produção de açúcar, né? Cresceu 5%. Mas é um setor que emprega muita gente. Acima da média. Então é um setor que emprega muita gente. Para você fazer um setor que tem 50 mil pessoas, que tem uma participação gigante no PIB industrial, crescer 5%, então é importante, é interessante, né? Puxado principalmente pelo aumento da produção de açúcar, que é o setor, dentro do setor de transformação, o setor mais importante hoje, né? Que é o que exporta mais e por aí que emprega mais. A construção civil também cresceu bastante, 6,39%. A construção civil aumentou muito o número de pessoas empregadas, também estão tendo vários investimentos em toda a Alagoas, principalmente no litoral norte. Então, é um setor que está crescendo. Para você ter ideia, com relação, porque o PIB ele vê isso também, a questão da absorção de mão de obra. Em 2023, o crescimento de absorção de mão de obra no Brasil, para a construção civil, foi 6 ponto alguma coisa, não chegou a 7%, e aqui chegou quase a 9%. Então, a gente está crescendo com relação à absorção de mão de obra mais do que a média nacional. Então, isso é um ponto importante, né? Eletricidade e indústria extrativa, né? A indústria extrativa, acho que foi um setor que transformou a pauta exportadora, a gente está vendo lá no observatório, com a entrada da Vale Verde. A Vale Verde ela está em Craíbas, ali no Agreste Sertão, que é uma região um pouco mais hostil de clima, né? Mas de pessoal empregado, quase 900 pessoas estão trabalhando lá, então é importante essa indústria lá. A Craíbas se tornou o município, né? Se tornou o município que mais exporta individualmente, tem uma participação aí de 30%, né? De tudo que é exportado. E também criou, né, uma oferta, né, criou uma oferta de exportação, que 1/3 das exportações de Alagoas vem de Craíbas.
Então, o minério de cobre, uma média de 200 milhões de reais, a gente está exportando em minério de cobre. Então, boa parte dele vai para a China, né? Exatamente. E aí, se a gente faz um ranking, né, ali primeiro, segundo, terceiro colocado, a gente vê, por exemplo, essa questão do litoral norte, né, da expansão da hotelaria, da questão do turismo, essa expansão imobiliária daquela região, né, a questão da construção civil, o setor do açúcar, né, setor sucro-alcooleiro, né, que é uma coisa secular no nosso estado, continua liderando aí o ranking, né, dos avanços econômicos, e essa questão nova aí, trazendo, né, essa questão do minério, né, do minério tão importante também, né, para diversificar a nossa economia aqui no estado de Alagoas. E também, não menos importante, né, que eu tinha acabado só fazendo um adendo, a indústria de transformação também teve a retomada da Braskem. A Braskem ela parou em 2019, com aquele problema do Pinheiro, e quando foi em 2021, justamente um ano antes, né, de fazer o cálculo do PIB, ela começou a retomar, começou a trabalhar novamente, e a gente sabe que a Braskem é uma empresa que produz muito. Você tem uma ideia de produtividade, né, a PIA, que é a produção industrial anual, mensurou, não a da Braskem, mas do setor que a Braskem participa, passa de 8 bilhões de reais. Então, um setor muito importante que com certeza contribuiu para a retomada também, para o crescimento do... E só um outro dado importante também que eu acho relevante trazer, é que nesse comparativo, nesse crescimento da indústria, que foi de 9,9% aqui entre 2021 e 2022, Alagoas ficou como o estado do Nordeste que a indústria mais cresceu. Foi o número 1 no Nordeste. E se a gente for olhar para o Brasil, foi o quarto colocado, a quarta indústria do Brasil que mais cresceu percentualmente. Então, acho que isso é um dado super relevante e responde um pouco daquela sua pergunta sobre como é que anda a indústria aqui, se isso está evoluindo ou não. É isso, considerando que a gente é um estado muito pequeno, né? Assim, em nível nacional, então é uma boa colocação, né? E as projeções, por exemplo, para os próximos cálculos, para os próximos dados, porque a gente está falando de 2022, então como é que a gente tem essas previsões, por exemplo, para chegar em 2023 e quiçá em 2024, existe um tempo regular para ser feito esse levantamento, ou é realmente a depender, por exemplo, dos dados do IBGE, como é que funciona isso? A gente fez um estudo justamente esse ano, né, sobre as prévias para 2023, por exemplo. E, pelo menos, né, pelo que saiu no estudo da CEPLAG, que ele tem alguns relatórios são cartilhas, né, falando sobre a produtividade do PIB, né, a questão da análise do PIB. E 2023 estava até mais otimista do que 2022. Então, se a gente continuar nesse pensamento, né, provavelmente o PIB ele vai ter um crescimento até, acho que o parecido, até maior com relação a 2022. Pelo menos assim, analisando, né, o relatório técnico da CEPLAG. Então a expectativa é de um cenário positivo, né, seguindo essa linha positiva, ascendente, né, João? É isso aí, coisa boa, né, Alagoas no rumo do desenvolvimento, esse trabalho fantástico, né, feito pelo pessoal do Observatório da Indústria, né, lá na FIA. Quero agradecer demais Vitor Hortêncio, Rafael Fragoso, pela presença de vocês aqui no Jornal da Manhã. Quero fazer o convite público para que vocês estejam aqui em outras oportunidades, discutindo a questão econômica do estado de Alagoas, discutindo a questão da indústria aqui do estado de Alagoas, e quero deixar um espaço para as suas considerações finais de vocês, de ambos. Bom, obrigado primeiramente pelo convite, né? É um prazer estar aqui, podendo falar um pouquinho desse trabalho do Observatório da Indústria, que é tão importante para o nosso estado. Espero estar aqui mais vezes. Novamente, obrigado pelo convite. Obrigado, pessoal, pelo convite. Eu acho que é interessante conversar um pouquinho, um assunto um pouco mais áspero e técnico, mas a gente tentou deixar ele um pouco mais brando, né, mais de fácil entendimento. Eu acho que notícia boa é para ser compartilhada mesmo. Então, é verdade. Obrigado, falar de economia, falar do nosso produto interno bruto, falar de como andam as coisas do estado de Alagoas é extremamente importante. Trazer luz, né, para esse debate tão importante que é a economia, que é o que rege a nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. É lá do preço do pãozinho, quando a gente vai na padaria, até o preço do combustível, enfim, são os tributos, a economia está em todos os lugares, para onde a gente olha tem economia, e é bom estar desmistificando esses temas cada vez mais. Quero agradecer demais a participação da minha companheira de bancada, Natália Barros, o Mailson Franklin, sempre nas ruas de Marcel com Geraldo Salgueiro, o Robson Florentino nas redes sociais, nosso Claudio Stone na técnica. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, até quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte, até amanhã. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.